apontando caminhos, né, que é nosso tema, eu acho que apontar caminhos também tem a ver muito com o lado espiritual, né? Para onde a gente está apontando os nossos caminhos, qual direção que a gente está indo e qual o propósito que a gente carrega consigo. E independente aqui de religião que cada um tenha, mas acreditar em algo maior e se abrir, né, para se desenvolver, se autoconhecer cada vez mais e buscar algo maior que te mova, né? Eu acho que é isso. E trazer um pouquinho da minha experiência também com um pouco de saúde mental, né? Porque eu já trabalhei já fiz um curso no Einstein sobre isso, então poder contribuir aí com o Edson. Bom, para a gente dar início, né, propriamente da atividade que a gente propõe, hoje nós somos poucos, mas somos os bons. Eu sempre digo, nunca é sobre o número de pessoas, mas pela qualidade das pessoas que a gente está aqui. E hoje tem um trabalho que vem complementar aquilo que a gente já veio falando sobre os quocientes, né? A gente falou sobre o quociente intelectual, né, o QI, sobre o quociente espiritual, o quociente emocional. Deixa eu só fazer uma coisa. Tá, agora sim, parou o ruído. Depois eu ativo de novo aqui. Vamos lá. O quociente emocional, a gente falou sobre o quociente pragmático, aquele que é da ação, e hoje faltava falar sobre o QS, que é o quociente espiritual. Né? E a gente vai trabalhar um pouco isso hoje, focando, claro, que eu puxo a brasa para o meu assado, né? E eu vou falar isso focado dentro da empresa. Eu vou falar isso da espiritualidade e vida profissional. Permitindo mais gente entrar aqui. Ó, então, nós vamos falar hoje sobre a espiritualidade e a vida profissional, baseado no QS, que é o quociente espiritual. Né? Tive o privilégio hoje de conversar com o Bruno, chegando hoje aqui, e percebi que ele usa isso também dentro da equipe que ele trabalha, que ele já treinou pessoas, e ele faz o mesmo trabalho que eu, com liderança. Então, a gente fala a mesma língua. Nós viemos da mesma formação, grupos de jovens, liderança de grupos de jovens. Isso é o que a gente aprendeu na prática, levou para o mundo corporativo e vimos que isso faz a diferença. E é muito pouco valorizado hoje dentro das empresas, não é percebido. Porque para as empresas hoje, o que eles olham? Números. Tá? Eles olham para a parte física, a parte mensurável, né? Aplicável. E uma pessoa, ela tem uma integridade. E dentro dessa integridade, ela tem partes que compõem essa pessoa. E não é olhado para uma parte delas, que é a espiritualidade, que é a própria alma da pessoa, que é o invisível. E hoje a gente quer falar do invisível. Né? Trazendo aqui, então, a minha apresentação, né, falando que a espiritualidade e a vida profissional, o QS, baseado na consciência, a liderança e resultados sustentáveis. Por quê? Simplesmente o resultado a partir de conhecimento, o resultado a partir de técnica, o resultado a partir até mesmo de um controle emocional, ele não é sustentável. Porque se eu começar a agredir uma das partes desse ser humano, e quando uma alma humana toca outra alma humana, que ela seja só outra alma humana, que ela olhe para ele como um ser, como um humano. E é isso que às vezes está faltando dentro da nossa empresa, dentro da liderança, e é esse tipo de coisa que a gente trabalha. Vamos lá. Além do óbvio, a dimensão ignorada, ou seja, aquilo que eu vinha dizendo, a espiritualidade não se fala aqui em religião, não é uma doutrina ou dogma de igreja, não é isso. Tanto faz qual é a religião. A religião é uma divisão de uma parte da espiritualidade, é uma forma com que
dentro daquele grupo, é interpretado daquela forma e usado para ensinar algo de uma forma sistemática. E aí a gente tem, cada religião tem o seu dogma. Esquece a religião. Aqui nós estamos falando de uma coisa muito mais profunda, que é a espiritualidade. Ela fala sobre propósito, sobre valores e sobre a parte da alma da pessoa. E aqui a gente vai seguindo falando que é sobre consciência e estrutura interna. Tá? Ignorar o espiritual é um erro estratégico das empresas. Porque as empresas hoje, quando elas olham somente para o resultado, para a parte técnica, o que o cara é capaz de fazer, e às vezes esquecem que ela, se ela não for também bem tratada, bem cuidada nesta parte, né, espiritual, ela também não vai render. O ser humano é integral. Né? O ser humano é composto das dimensões físico, emocional e existencial. E é essa que eu quero falar hoje dentro da questão espiritualidade. Essa parte do existencial. Se uma área adoece, o resultado profissional sofre. Técnica e estratégia não basta. Quem você é quando ninguém vê? Essa é a pergunta de $1 milhão. Né? Por quê? Lá quando eu estou sendo profissional, vamos falar entre aspas isso, quando eu estou sendo um profissional e eu estou sendo visto como um profissional, como um líder, como alguém que representa a empresa, né, um vendedor da empresa, a pessoa técnica que resolve o problema técnico, o líder, o dono, o proprietário, né? Como é que eu tenho um papel ali? Parece que eu estou interpretando um papel. Mas quem eu realmente sou quando ninguém está vendo? E aí é essa parte essencial, essa parte existencial da pessoa que vai falar alto ali. Né? Eu não estou interpretando um papel. Eu sou com as minhas dificuldades, com as minhas imperfeições, né? Com os meus esqueletos do armário. Eu vou poder, nesse momento, eu tenho que entender quem eu sou. Até para quê? Quando eu trabalho isso dentro do meu processo, eu sempre falo, eu tenho o segredo da felicidade. Eu te dou o segredo da felicidade. E o que é isso? Quando eu faço a parte de autoconhecimento. Porque se tu entendeu quem tu é, o que é importante para ti, quais são os teus valores, qual é o teu real propósito, aquilo que, quando todo mundo pararia, tu ia continuar. Tá? E os valores que realmente fazem parte de ti, que é o olhar para dentro, e lá quando tu tá sozinha, que tu vai ver isso, se tu pegar e comparar os teus valores e o teu propósito com aquilo que tu tá fazendo, se tu iniciou um novo projeto, se tu tá dentro de um novo trabalho, e isso não fere os teus valores, não fere aquilo que tu é, segue que vai dar certo. É o segredo da felicidade. Tá? Se ele vai ferir um dos teus valores, talvez não vá ferir todos, mas vai ferir um dos teus valores. Talvez tu aguente por um tempo. Mas, se ele começar a ferir vários valores teus, e por muito tempo, é uma pedra dentro do sapato. Tu não vai aguentar continuar caminhando. Tá? E aí, é esse espiritual, é essa parte que a gente olha. Valores, propósito, coisas internas, decisões minhas crenças. E é esse trabalho que o QS faz. Né? A gente está... Deixa eu ver aqui. Permitiu. Olhando para dentro agora. Né? As empresas valorizam o visível, as metas, os indicadores, os status. Né? O cara lá é chefe, o cara é diretor. Mas será que ele não é uma pessoa igual a mim? Será que ele não tem lá as suas dúvidas, as suas dificuldades? Né? Às vezes o cara tem que parecer de aço, que ele é o diretor da empresa. Mas e no dia a dia dele? Será que ele está conseguindo? Será que ele não fere esses valores também? Será que ele é realmente de aço?
Então, olhar para dentro da pessoa, será que a empresa não está deixando de, às vezes, trabalhar um funcionário que ele é bom na sua essência, né? E às vezes está no lugar errado, e às vezes está sendo mal aproveitado. Ele tem as características. Hoje eu tive o privilégio de conversar com o Bruno e a gente chegou a essa conclusão. Nós trabalhamos o QS sem nem ter sabido sobre esse nome. A gente levou essa experiência para dentro das nossas equipes. A gente olhava e via, nós trabalhamos o mesmo tipo de pessoas, aqueles que estavam na porta da rua para sair da empresa, jogavam na nossa equipe. E nós tínhamos que dizer para eles assim, ó, o que é mais importante, cara? Né? Vamos continuar, gente querendo sair e tu fazer com que ele se mobilizasse, tornar ele um grande profissional, né? Dar condições, por quê? Porque ele é bom, porque a essência dele é grande. E tu visualizar isso e dar essa oportunidade faz com que a pessoa toque a vida dela para frente. E outra, nós formávamos pessoas para nos substituir, nós formamos pessoas para que a gente possa ser melhor, né? E não simplesmente porque a empresa quer resultado. Não, a gente tinha resultado a partir da melhora desta pessoa. E, às vezes, só olhar para ela e dizer para ela, tu é importante. Eu preciso, eu conto contigo. Então, isso muda jogo. Um simples bom dia, às vezes, enxergar essa pessoa como um ser humano, muda já o jogo. Né? Mas o caráter mora no invisível. E a gente trabalha muito forças de caráter. Né? E a estrutura que sustenta a performance, sabe qual é? Curiosamente, quem vai manter a emoção, quem vai manter o controle sobre a parte física, quem vai dar aquela motivação para quem quer fazer uma atividade física, isso tudo é o QS, isso tudo é o propósito, isso tudo está ligado aos valores. Quer ver uma coisa? O cara hoje começa a academia, é o físico, né? Ele vai trabalhar o físico, beleza. Mas, e se, para ele, o importante é que ele tenha uma saúde para poder garantir o sustento da tua família por mais tempo? E se o propósito dele for não ser um peso para tua família porque tu vai ficar doente, para que teu corpo seja mais firme e tu possa passar mais anos sendo dono do teu próprio corpo, né? E aí passa a ser propósito, aí já não é mais motivação. Né? E o QS é isso. Qual é o propósito que me leva a fazer exercício, que me leva a comer bem, que leva a eu buscar uma saúde, fazer meus exames? Será que é só para eu não ter dor? Ou eu olhar para frente e ter um propósito maior? Estou trazendo como um exemplo, mas poderia trazer muitos outros. Né? O equilíbrio não é luxo. É a base para não fragmentar sob pressão. Porque quando tu está sob pressão, aí é que vai aparecer as coisas. Vai aparecer o quê? E quem que vai mandar? É o quociente espiritual. Se ele é equilibrado, ele vai te trazer a tranquilidade para tomar a melhor decisão. Vai fazer o Bruno, quando for questionado por um funcionário, ele parar, ficar em silêncio e perguntar para ele: por que tu está me tratando desse jeito se eu nunca te fiz nada? Por que tu me trata dessa forma se tu chegou, faz 15 dias que tu estava de férias, eu estou há 15 dias aqui, tu estava de férias, e tu está me tratando igual aos outros? O que eu te fiz? Sabe? Esse é o quociente espiritual. É quando tu transcende a prática, o cargo, a liderança, e tu traz o quê? Tu traz o lado humano, o lado psíquico, o lado espiritual. Né? Tudo junto ali, para realmente entender ele como um ser humano, entender que talvez ele não seja ruim, ele só está passando por um mau momento. E quando tu te colocar ao lado dessa pessoa, ele muda. Flagelo das emoções. Feridas emocionais não se resolvem com dinheiro ou bônus. Sabe aquela história? Eu fui rude com o meu funcionário, eu tratei ele mal. O que eu faço depois? Eu vi que errei, mas eu pedi desculpa, não vou. Então eu vou dizer para ele o seguinte: próximo mês aqui eu vou te dar um bônus. Ou, vou te convidar para tomar um café comigo. Bonito isso, né? Era só pedir desculpa.
É o simples bem feito que a gente falou também. Às vezes falta fazer o simples. A gente quer coisas muito mirabolantes. E é só fazer o simples. A pessoa só esperava um pedido de desculpa. Só queria ter sido interpretado de um jeito mais humano. Peça perdão. Perdão é maturidade e força, não fraqueza. Porque hoje, infelizmente, no meio corporativo, uma pessoa que pede desculpas ou se desculpa por alguma coisa é visto como fraco. E é um erro da empresa. Quando a empresa que trabalha o QS, o consciente espiritual, ele trabalha de uma forma muito diferente. A primeira pergunta, o cara chegou atrasado, qual é a pergunta? Pô, te atrasou? O que ele é? Não, ele vai chegar lá, aconteceu alguma coisa? Eu posso te ajudar? Precisa de ajuda? Entender a situação do cara. Muda o jogo. Eu me importei com ele e não botei na frente o motivo. Agora, se ele cometeu alguma coisa que está errado, que ele se atrasou porque foi por preguiça mesmo, né? Quem vai ter que responder não sou eu, é ele. Né? Porque no momento que eu me importei com ele, eu mudei a mentalidade. Às vezes ele espera uma paulada e tu vai lá e pergunta, o que aconteceu? E aí tu desarma ele. Porque ele veio armado já para ou contar uma mentira, uma história, e nós brasileiros temos muito disso de querer justificar as coisas. Né? A gente sempre quer dar uma justificativa para tudo. O cara passa 1 hora atrasado e mais uma pensando na desculpa que ele vai dar a hora que ele chega na frente do chefe. E quando era tão simples, aconteceu isso por isso. Né? Eu conversei com o Ivo semana passada, e o Ivo é uma das pessoas que participa bastante aqui na nossa live. Ele disse assim, às vezes acontece que um funcionário chega atrasado. E eu tenho as regras, que chegar no horário é uma das premissas básicas que ele combina com todo mundo. Tá? Daí o cara chegou atrasado. Ele disse assim, não precisa me dar uma desculpa. Tudo bem, chegou atrasado hoje. Pode ter sido pelo motivo que for. Só me diz, tu tá bem? E eu posso contar contigo, amanhã tá tudo certo? Beleza. Se não tá, já vamos decidir agora, já vamos saber o que está acontecendo. Isso é uma visão diferente. Não é sobre cobrar o que está acontecendo, mas simplesmente eu me importei com a pessoa, eu mudei o jogo. Ressentimento corrói a cultura da empresa e a cultura do próprio cara, porque o cara perde total, né? Ele já não age mais naturalmente. E tratar pessoas como seres humanos integrais. Ou seja, eu não posso tirar uma das dimensões dele para tratar ele como se fosse uma máquina. Senão eu contrato máquinas ou IAs. Agora está muito na moda. Limite funcionários, contrata IA. Né? E aí é mais fácil, realmente. Eu não preciso me incomodar. O ChatGPT não fica bravo lá se eu xingar ele. Ele diz assim, entendo a sua frustração, eu já testei. O que você consome? É outra pergunta também. Sua alma é alimentada pelos olhos e ouvidos. O que entra determina aquilo que sai. Tá? Então, o que estou alimentando a minha alma? Como é que eu estou alimentando essa parte do meu propósito? Como é que eu estou alimentando os meus valores? Consumir lixo emocional produz decisões fracas e impulsivas. Quando eu olho para mim e me desenvolvo, realmente eu me preocupo com essas minhas dimensões, e eu vou buscar momentos em que eu vou relaxar, momentos que eu vou pensar sobre o que eu estou fazendo, momentos que eu vou buscar estar mais integrado comigo mesmo, um momento meu do dia. Tá? Ao invés de estar consumindo lixo e botando um monte de coisas na cabeça, sabe aquela pessoa que ela já está tão arisca que quando tu pergunta para ela, bom dia por quê? Né? Então, é o sinal do quê? Ela está tão cheia de coisas dentro da cabeça dela que não permite ela perceber que a pessoa só deu bom dia. Né? Mas ela já reage, porque dentro da cabeça dela tem um monte de coisa errada. Né? Às vezes até informações assim, ó, ficar assistindo jornal de desgraça. Mas que momento maravilhoso para tu estar te alimentando de porcaria. Né?
Primeiro, tu começa a ficar inseguro, porque ali só aparece, é assalto, é morte, é acidente, é não sei o quê. Quer dizer, tá te alimentando do quê? Né? Quantos pararam para vir aqui hoje? A gente tem várias pessoas dentro do grupo. Não estou dizendo que os outros aqui não vieram porque não quiseram, mas assim, tem gente que eu tenho certeza que tem oportunidade, não quis, não é. Mas para olhar o Big Brother, sei lá, talvez. Né? E imagina se eu não souber o que está acontecendo na casa mais vigiada do Brasil. Então, depende, a escolha é tua. Tu quer alimentar a tua alma e a tua mente com o quê? Tá? Quanto mais lixo tu põe, mais lixo tu devolve. Tá? O que entra é aquilo que sai. Eu não posso entregar o que eu não tenho. Filtre o que entra. Você não controla tudo, mas pode controlar o que tu consome. Tá? Eu sempre falo, a melhor invenção não foi a televisão. Foi o botão de trocar de canal. Tá? Eu mando. Eu simplesmente, isso não é para mim, eu troco. Pronto. As pessoas ficam reclamando, porque o Big Brother tem que sair, tem que não sei o quê. Eu não lembro de ter visto Big Brother. Para falar a verdade, eu pergunto para vocês assim, já terminou o primeiro? Né? Então, assim, o dono do controle, tu. O dono do YouTube é tu. O dono do Instagram é tu. Quantas horas tu vai ficar rolando ali? É tu que decide. Então, o que eu estou colocando para dentro é da forma que eu estou devolvendo. E muitas vezes está agredindo o quê? Esse meu quociente que está lá abafado, está sufocado. E eu estou trazendo só um quociente, às vezes emocional, com emoções ruins que eu estou pegando de coisas que não são minhas. Que é pior. A liderança e a introspecção. Você lidera por ego ou pelo propósito? Tem as duas formas de liderar. Ou é pelo ego ou pelo propósito. Quero mostrar que eu sou bom e garantir que pela força, ou eu dou um propósito para que todos cumprem junto comigo e a gente conquiste juntos. Um líder maduro não precisa provar o seu valor o tempo todo. Ele não precisa mostrar o tempo todo que ele é líder. E a liderança nem é ele que pede, as pessoas é que dão para ele. Líder não é cargo. Líder é alguma coisa que te é dado. Tu é visto como líder e as pessoas confiam no teu trabalho, querem que tu vá à frente delas e a represente. Isso é ser um líder. Né? E não pode reagir por vaidade. O pior erro que alguém pode ter é querer liderar, né, agindo pela sua vaidade. Porque eu sou o chefe. Porque eu mando. Não, tu estás chefe. E outra, se tu tá mandando, é sinal que alguma coisa está errada. Ou porque tu não ensinou antes, porque tu não fez desenvolver essa pessoa, não esteve ao lado dela para entender quando ela estava ali. Se tu tá tendo que mandar, alguma coisa já está errada. Pensa um pouquinho. E o silêncio e o alinhamento interno constroem uma autoridade baseada na convicção. Hoje, conversando com o Bruno, tive o privilégio ali, e em poucos minutos a gente falou muita coisa. Tá? E uma das coisas que ele me disse, quando teve um confronto com um funcionário, o que ele fez? Ele parou e ficou em silêncio. E deixou que ele falasse. Até, Bruno, se tu quiser falar, está aberto agora o microfone, para o teu microfone aí, pode falar sobre esse caso, porque eu acho que vai ilustrar muito bem o que está acontecendo aqui. Obrigado aí pela oportunidade, e foi um caso muito complexo, né, porque era um colaborador que todo mundo queria fora da empresa, era uma pessoa que eu não conhecia, né, eu vinha transferido de outro estado para cá, para São Paulo, e a pessoa voltou de férias e ela estava irritada com o passado, com o legado, né, e a pergunta que eu fiz para ele foi que o Wesley acabou comentando antes, né, mas o que aconteceu? Porque todo mundo, eu falei, mas o que eu te fiz? Eu acabei de chegar, você chegou de férias, você nem me conhece, né? Então, assim, o que aconteceu? E ele andou, irritado, estressado, depois ele parou, eu falei, agora vem cá, senta aqui do meu lado que a gente vai conversar. Então, às vezes, a gente precisa esvaziar a pessoa, não esvaziar o discurso dela. O discurso dela era legítimo por algum motivo, só que não era comigo. E eu poderia ser a válvula para tornar isso diferente.
E eu escolhi, né, e aí por princípios meus, né, toda vez que eu tive que desligar alguém, eu me senti falhando como gestor. Desliguei 3 pessoas em 25 anos só. Então, assim, e as 3 eu senti. E eu falei, a gente pode construir uma jornada daqui para frente. Mas primeiro me fala o que teve de errado, né? E eu pedi desculpa pelos outros que erraram, para que a gente pudesse construir algo novo. E essa pessoa que eu não falava com ninguém, passou aquela pessoa que falava de futebol comigo, que batia papo, chegava, me cumprimentava primeiro, e todo mundo falava assim, ué, o que você fez com fulano? Eu falei, parei e ouvi. E essa pessoa foi promovida. Então, assim, como a gente pode trabalhar aquilo que não agrega, né? Ele talvez estava acostumado com alguém que reagisse, e a minha reação desarmou, né? Claro que às vezes por dentro a gente nem sempre está no melhor dia, mas naquele dia eu escolhi a reação que eu escolheria outras tantas vezes. Só que eu consegui escolher com serenidade. Tem dia que a gente escolhe o nosso silêncio e a gente sente um pouco disso no offline, né? Mas naquele dia, né, que bom, eu estava num dia bom e eu consegui trabalhar, né? E eu até falo isso, né, para as equipes, que o meu pior dia, nos meus piores momentos, eu saía para andar no estacionamento. Ninguém era obrigado a conviver comigo nesses momentos. Quando a pessoa falava assim, o Bruno está no estacionamento, ó, deixa o Bruno quieto, ele vai respirar e vai voltar melhor. Não vai atrás dele, não, deixa ele lá. Porque eu falava que eu não posso transbordar para qualquer pessoa. Nem todo mundo vai entender. Né? E é sobre isso. A gente precisa agir dentro do propósito. Se meu ego falasse mais alto, eu ia debater e discutir com ele. Né? Mas ele não me feriu como homem, ele estava ferindo o cargo. Porque ele se sentiu ferido antes, né? O Edson, seu microfone está mudo. Perfeito, Bruno. Obrigado por você trazer Deixa para a eu, gente. deixa eu colaborar um pouquinho aqui Eu queria te também. passar justamente porque você acha que tinha um... O Bruno falou uma coisa, né, que a gente sempre tem que levar conosco, né? A pessoa transborda aquilo que o coração está cheio, né? E você não precisa ser lixo de ninguém. Cabe a você também não ser esse lixo de ninguém, né? Você também tem que colocar um limite para que a pessoa não jogue tudo que ela tem dentro dela em você e você busque essa carga para você. Eu acho que o líder também ele tem que aprender a fazer essa diferença, e a gente sempre tem que se colocar, né, no papel. Eu tenho um líder ou tenho um chefe? Eu sou um líder ou sou um chefe? Porque o líder, ele está ali para ele não entregar para você o peixe pronto, na vara. Ele fala assim, ó, vou te ensinar a colocar a isca, vou te ensinar a lançar a vara, né? Vou te ensinar a observar. Então, a gente se depara muitas vezes em empresas que tem muitas pessoas ainda que se comportam como chefes e não como líderes. E muitos funcionários que não já estão preparados para serem liderados, estão preparados, e isso não vem. Então, às vezes, eles ficam nessa ânsia de, cara, eu quero me desenvolver aqui dentro, eu quero dar um passo maior, e não tem essa visão da liderança, né? Da chefia, aí no caso, não seria liderança, que a pessoa está ali disponível para se desenvolver. E a gente percebe que muitos têm esse medo, às vezes, de uma sombra, né? De alguém que vá substituí-lo e por isso, ou substituí-la, e por isso você não vai desenvolver. E até para compartilhar assim, um pouquinho do que das experiências que eu trouxe aí do curso de saúde mental, que muito se fala hoje, né, até falando da NR1, que é uma reformulação aí de leis trabalhistas e de critérios para trazer para dentro das empresas, a gente precisa ter líderes que enxerguem as pessoas como seres humanos completos, né? E isso é um dos piores problemas hoje que as empresas enfrentam. Líderes que façam uma escuta ativa, líderes que percebem que aquele funcionário que é o mais divertido na empresa, o que agrega todo mundo, naquele dia está calado.
né? E no outro dia também está calado. E na semana seguinte também está calado. E chegar nesse funcionário e perguntar o que está acontecendo. E o que nós mais vimos de feedbacks, que a gente trabalhou com equipes reais, foi o medo dos funcionários de se abrir para a chefia e parecerem fracos. O medo dos funcionários de se abrir, que estavam passando por problemas pessoais, e o chefe demiti-los. E a sobrecarga aí ficando tamanha, né, dentro de um ser só, que não é ouvido, que às vezes acaba gerando uma depressão, burnout, e geram muitos afastamentos das empresas. Por isso a importância hoje do líder observar, o líder hoje ele tem que ser mais um gestor humano, um gestor de pessoas do que de processos. Porque se ele está com a gestão humana bem equilibrada e conectada, os processos funcionam bem melhor, né? As coisas se equilibram melhor. Então, que a gente possa entender que a espiritualidade ela vai além daquilo que eu acredito e daquilo que eu vivo com esse ser superior que eu acredito, com os que estão ao meu redor. Vai de você ter a empatia com o outro, de você se colocar no lugar dele, né? E muitas vezes ter só uma escutativa. E depois deste curso que eu fiz, eu vivi assim, até um depoimento aqui, eu vivi na minha equipe hoje, eu pude ser uma mediadora de vamos dizer assim, de um afastamento por um burnout de uma colega da equipe, que eu percebi que em muitos momentos das reuniões online, o olhar dela estava diferente, as interações dela estavam diferentes, e eu fui procurar ela para saber o que estava acontecendo. E dessa forma, eu não sou a gestora da equipe, mas eu pude ajudá-la de uma forma remota e direcionar ela para uma terapia, porque ela estava a ponto de ter uma síndrome do pânico, né? Então, a minha gestora não viu isso. A minha gestora não estava, porque ela estava tão envolvida em tantos processos, em tantas coisas que a equipe estava passando de mudanças, que ela não estava vendo as pessoas. Né? Então, como é importante a gente ter esse olhar além de nós mesmos para trazer esse equilíbrio e uma liderança mais humana nos dias atuais. Perfeito. Seguindo, para nós concluirmos aqui, humanização e resiliência. Líderes equilibrados não implodem no fracasso, porque não existe fracasso. Existe um professor que me ensina. Quando eu encaro aquilo que não deu certo e eu aprendo com ele, ele deixa de ser um fracasso para ser um aprendizado. E eles humanizam processos. Né? Os líderes equilibrados, eles humanizam processos. E vou dizer para vocês, se preparem, porque daqui para frente com a IA, a parte técnica vai ser resolvida. Nós não precisamos mais de pessoas para fazer planilhas, para analisar números, para gerar base de dados. Mas nós precisamos de pessoas que cuidem das pessoas. Então, líderes cada vez mais vão ter que ser mentores, vão ter que fazer perguntas, vão ter que se posicionar ao lado das pessoas e olhar para as pessoas. Esses vão ter lugar em mercado. Essa profissão, esse cara que vai trabalhar com gente, esse é o que vai ter mercado. Então, a gente precisa olhar um líder muito mais humano. Hoje não tem mais espaço para líder 100% técnico. Ele vai fazer diferença em alguns lugares? Claro que sim. A gente respeita. A técnica é importante? Claro que sim. Mas eu ensino. E agora, lidar com gente, será que é fácil? Será que eu consigo ensinar? Então, desenvolver as pessoas, de líderes de pessoas para pessoas,
requer a espiritualidade. Eu tenho que criar pessoas, líderes completos. Então é isso, a gente precisa olhar para isso hoje. Tá? Os líderes que não são equilibrados, tá? Eles acabam se quebrando. Por quê? Tudo vira pessoal, vira uma demanda gigante que ele não dá conta, que nem é o caso que a Michelle trouxe. Ela tem uma líder que não é que ela é uma má líder, mas a demanda é tão grande que ela acaba esquecendo do essencial, as pessoas da equipe. Tá? E aí é o cuidado que a gente tem que ter. Quando que a gente está sendo realmente um líder que olha para as pessoas e quando eu estou sendo um líder que só executa. Tá? E cuidar esse trabalho, cuidar essa gestão interna, porque eu só dou aquilo que eu tenho. Se eu não estou bem, como que eu vou gerenciar e vou ajudar pessoas dentro da minha equipe a serem melhores se eu não estou bem? Então, é uma responsabilidade a mais que o líder traz, cuidar de si mesmo. Primeiro olha para ti. Eu sempre trago o exemplo da máscara no avião. Né? Quem anda de avião já sabe. Máscaras cairão sobre suas cabeças. Em caso de despressurização da cabine, né? Coloque primeiro em você e depois em quem está ao seu lado. Porque se você não sobreviver, você não leva nada, morre os dois. E como líder é isso mesmo. Você tem que cuidar de você, tem que olhar para você, tem que ver se a sua espiritualidade está boa. Se você tem capacidade de passar isso adiante e não ser uma pessoa assim, impulsiva, que reage a situações, que explode, né? Para isso, eu preciso estar bem. E eu preciso olhar para a minha espiritualidade. A serenidade em decisões difíceis gera respeito e confiança real. Hoje o Bruno também trouxe um exemplo de uma pessoa que saiu e chorava porque, né, se emocionou muito por estar saindo da empresa. Porque ele viu a importância que o líder teve na carreira dele, e mesmo ele estando indo para um lugar que supostamente era um desafio novo, era um progresso na carreira, mas ele sentia que ele estava perdendo ali aquela coisa que ele teve do líder, a imagem desse líder, indo para outro lugar. E aí vem, num momento difícil, a serenidade e o respeito. Numa demissão, eu acho que a coisa mais digna que um líder tem que fazer é fazer a demissão, se colocar ao lado, sabendo que a pessoa está passando por um momento difícil, mas que, se ele foi o gestor da pessoa, que ele tenha a hombridade, naquele momento, ser humano com ele, e ter a responsabilidade de ser ele que vai dar também uma má notícia, mas dá de um jeito humano. A pessoa está sofrendo, ela está passando por um momento difícil. Só que se tu foi líder dela até aqui, seja líder também na hora da demissão. Tá? E outra, te coloca ao lado dela para realmente colocar situações que ela possa progredir. Né? De repente indicar, dar uma carta de referência, fazer aquele lado humano realmente para que a pessoa possa progredir, né, no novo desafio. Resultado, engajamento por admiração e não por medo ou bônus. Isso aqui é o segredo que eu sempre usei na minha carreira. Tá? Eu sempre criei pessoas que lutavam por mim e lutavam pelos propósitos delas. Tá? Só que, no momento que eu descobri isso, eu mudei. Dentro de um banco diziam, é impossível fazer isso aqui. E eu dizia, é possível. São pessoas. Eu trabalho com pessoas. Então, é possível. E eu fiz. Tá? E deu resultado. Da sobrevivência para o propósito. Equilíbrio não é discurso bonito. É a estratégia invisível que sustenta a performance visível. Ou seja, cuida do que tu não vê e tu vai ver aquilo que tu sabe que tu precisa ver, que é o resultado. Quando você se equilibra internamente, sua liderança, sua empresa e a sua casa mudam. Porque você é integral. Você, assim como é no trabalho, você também está sendo em casa. Também está fazendo isso com a tua família. Talvez não na mesma intensidade, mas se você não está bem lá, não está conseguindo ter um bom desempenho no teu trabalho,
Dá uma olhadinha se tu está tendo um bom desempenho em casa. Porque se está faltando espiritualidade no trabalho, está faltando espiritualidade em casa, tu é um só. Né? Então, olhar para o teu todo, para o teu dia, para o teu momento, para aquilo que tu está vivendo e ver se isso realmente faz sentido para ti, se isso está ligado aos teus valores, se isso está ligado ao teu propósito, se faz parte das forças do teu caráter. E aí, tu está falando um ser humano completo. E tu está trazendo a liderança para pessoas de verdade e não para robôs. Que muitas vezes as pessoas são trabalhadas e tratadas como extensão de máquina. Elas não são. Elas não funcionam assim. E é só através deste quociente, deste pensamento, que a gente consegue realmente fazer uma liderança que faz diferença nas empresas, que faz diferença na nossa casa, que faz diferença na nossa vida. Tá? Sua vida profissional deixa de ser sobrevivência e passa a ser um propósito. Quando eu consigo transformar o meu trabalho no meu propósito, nossa, eu sou o cara mais feliz do mundo. E eu digo para vocês, hoje eu vivo minha missão de vida. E isso, para mim, é o que importa. Hoje era o assunto. Trouxe isso, agora eu queria ouvir vocês. Primeiro, quero passar a palavra para a Michelle, agradecer dela ter topado esse desafio de participar comigo hoje, né? Que aqui tudo é de improviso, né? E quero pedir para ela falar e dar o parecer dela, como é que é participar, como é que é. Gente, na verdade é uma participação assim, o Edson sempre conduz, né, muito bem tudo, é mais um apoio, né, um apoio moral aqui, né, Edson? Contribuir aqui com as coisas que eu já vivi também, né, em lideranças, também já fui líder, já trabalhei sobre responsabilidade de 54 mulheres, então não é fácil, 54 mulheres, menstruando na mesma semana. Ó, o Wilson pôs até a mão na cabeça. Você sabia que isso aí é científico, viu? Quando um grupo de mulheres se juntam, elas tendem a ciclar no mesmo período, e era o caos. Imagina a TPM de 55. Comigo junto. Mas, assim, eu acho que, fora as brincadeiras, né, eu acho que a liderança é muito isso que o Edson trouxe hoje, né? Na verdade, a espiritualidade tem muito a ver com liderança, a liderança tem a ver com a espiritualidade, as coisas se conectam. E como a gente conduz, né? Não só equipes, mas a nossa própria vida pessoal. Tudo a gente tem que ter um propósito, né? Na família, o jeito que você trata o seu esposo, a sua esposa, os seus filhos, tudo tem que ter um propósito. Quando a gente tem um direcionamento claro, a gente consegue direcionar os que estão ao nosso redor, né? Eu recebi uma visita na semana passada aqui na minha casa e a pessoa falou assim para mim: olha, minha filha, se não fosse você para conduzir isso aqui, e eu peguei e falei assim, ia estar andando, né? Pode ter certeza. Mas eu acho que quando a gente conduz, como é que aquele ditado que a gente fala, o exemplo arrasta, né? Não é você só falar, você tem que fazer. E eu acho que um líder tem que se portar dessa forma, né? A postura do líder, o acolhimento do líder. Se o líder acolhe um funcionário, o funcionário vai acolher o cliente. Se o líder trata bem o funcionário e trata bem a equipe como um todo, os funcionários vão se tratar bem. Claro, gente, que a gente não pode ser hipócrita que não existam as diferenças de personalidade, de pensamentos, divergências, né? Mas com respeito. Eu falo que tudo pode ser dito, tudo. É o como se fala. Então, se você fala com respeito ao outro e tenta dar o seu recado, é o que eu e o Edson sempre falamos, né?
no meu mundo, né, na minha concepção, eu penso dessa forma. Se para você é diferente, fala, né, da forma que você pensa, daquilo que você acredita, e a gente tenta chegar num consenso. Não adianta eu tentar impor o que eu acredito naquela pessoa que tem uma história de vida completamente diferente da minha. Né? E eu acho que isso também tem que ser muito levado em conta. A história de cada pessoa, o que ela já passou. Você viu o Bruno trazendo aí. A bagagem que esse funcionário trouxe na conversa com ele era de uma revolta interna, talvez por falta de reconhecimento que ele teve durante tantos anos pelo seu antigo gestor, pela sua antiga equipe, às vezes não ter uma escutativa para uma ideia dele, e às vezes é um funcionário que podia ter tido tantas ideias que poderiam ter contribuído e ninguém deu a chance para ele. Isso vai gerando uma desmotivação, uma falta de pertencimento naquela equipe. E gera uma mudança de comportamento. É um comportamento reativo, né? E o Bruno teve que acalmar, né? Falou, não, peraí, né? Não é comigo, vamos sentar e vamos conversar, né? E às vezes é isso que a gente precisa, né? De um bom direcionamento, um bom acolhimento, para a gente poder ser um bom líder em todos os sentidos, em todos os campos da nossa vida. Eu acredito também que essa liderança ela se reflete muito no nosso dia a dia dentro de casa. Tá? Às vezes a gente tem que olhar um pouquinho no nosso momento, como é que a gente está sendo dentro de casa. Eu estou sendo essa pessoa compassiva, que às vezes eu sou até com os outros de fora, mas olhar para dentro de casa também. Tá? Como é que eu estou sendo aqui dentro? Eu estou sendo um bom líder da minha casa? Ou aqui dentro é diferente? Tá? Faz sentido? É igual a gente fala assim, né? Ai, olha, sei lá, vou me colocar aqui, ai, a Michelle é um amor, a Michelle é boazinha, chega aqui na minha casa, eu dou patada no meu marido, eu dou patada na minha filha, e aí, né? A gente costuma bater nos que estão perto, né? A gente bate porque caiu que o braço alcança, né? Mas é verdade, a gente tende a explodir, né? E todos nós vivemos sobrecargas hoje, né? Hoje uma colega da equipe falou para mim, ai, Mi, eu queria tanto, eu estava comentando do Edson, eu nem tive a oportunidade de falar com você. Eu estava indicando o seu trabalho para uma colega. Ela falou assim, Mi, eu precisava tanto passar por um processo de coach e tal, mas eu não consigo me organizar para ter tempo. E se eu não tiver tempo... Por isso que ela precisa. Aí eu peguei e falei assim, se eu não tiver tempo, eu sei que eu não vou progredir. Eu falei assim, ó, a primeira coisa que eu te digo, você tem que ter um compromisso com você mesmo, para você poder dar passos, né? E aí ela falou assim, nossa, eu precisava de mais horas. Eu falei assim, amiga, tem que ser horas ocultas. Ela, como assim horas ocultas? Eu falei assim, ó, ninguém pode saber que você tem essas 2 horinhas ou essa 1 horinha. Porque se alguém souber que você tem, eles vão te roubar essas horas. Aí eu peguei e falei para ela, você já pensou em talvez você se programar para você fazer o seu trabalho mais rápido e parar 1 hora mais cedo para você fazer algo para você? Você não precisa comunicar ao mundo. Aí é que tá. Eu sempre falo, a espiritualidade, a gestão, a liderança, ela começa com disciplina. O que é disciplina? Discípulo de si mesmo. Exato.